Olá, eu sou Agostinho Paludo e o nosso módulo é Planejamento Estratégico Governamental. Estamos estudando esse módulo em 5 lições. A primeira nós já vimos. Tratamos de conceitos em geral, de Estado, governo e administração, diferenças entre o público e o privado, conceitos de administração e planejamento e vimos também o processo administrativo. Na lição 2 de hoje, nós vamos estudar planejamento governamental e gestão estratégica. As lições 3 e 4 serão destinadas exclusivamente ao estudo das etapas do planejamento estratégico governamental. E na lição 5, a última lição, nós vamos estudar a ferramenta Balanço Scorecard, que é utilizada junto com o planejamento estratégico. Então, na lição hoje, a lição 2, o tema é Planejamento Governamental e Gestão Estratégica. Como nós vimos na lição 1, o planejamento sempre existiu. É quase tão antigo quanto a administração e remonta a milhares de anos antes de Cristo. No entanto, o planejamento como função governamental ligada à administração pública é uma questão bem mais recente. No caso do Brasil, ele surgiu na década de 1930, no governo Getúlio Vargas, quando foi criado o DASP, Departamento Administrativo do Serviço Público, e dentro desse departamento havia um setor encarregado pelas funções de planejamento governamental. Nas primeiras décadas 30, 40, 50, 60 e 70 ainda, o planejamento teve um cunho muito econômico e voltado para o desenvolvimento da nação. As necessidades sociais foram deixadas, assim, como pode dizer, no segundo plano. A partir da década de 90, com o Plano Real e a estabilidade econômica, o planejamento retomou toda a sua força e toda a sua importância no meio público. Vários fatores contribuíram para o surgimento da função de planejamento governamental. Primeiro, a complexidade que envolve a administração pública. Por exemplo, para você resolver um problema pessoal, muitas vezes não é fácil. Para resolver um problema da família, já é mais difícil. Para você resolver um problema da comunidade inteira, muito mais difícil. Então imagine resolver os problemas de um município inteiro, um estado inteiro, uma nação inteira. Essa complexidade exige que todas as informações sejam organizadas de forma lógica e racional, a fim de que se escolham os melhores caminhos, as melhores soluções possíveis dentro da estrutura e dos recursos de cada ente público. O segundo fator é a questão da escassez dos recursos. Os recursos são limitados, mas as necessidades são ilimitadas. A forma de maximizar os resultados em face dos mesmos recursos disponíveis é só o planejamento que pode pôr. Através do quê? Através das decisões mais lógicas e racionais, através da análise de custo-benefício e a identificação de que a aplicação de recursos vai trazer maiores resultados do que de um jeito do que de outro jeito. Isso é só o planejamento que pode fazer. A terceira questão. A questão de que, num período mais recente, os cidadãos se tornaram mais conscientes dos seus direitos e passaram a exigir serviços de maior qualidade. Para que a administração possa se organizar, a fim de dar efetividade a todos os direitos assegurados pelo regime jurídico constitucional legal, e ao mesmo tempo oferecer serviços de qualidade, é só reunindo isso em forma de planejamento. Por fim, de uma questão bem mais recente, a questão da globalização, que levou os governos nacionais, regionais e locais a se preocuparem com a competitividade dos seus produtos e serviços. Isso tudo também passa necessariamente pela questão do planejamento. Então, o que é o planejamento governamental? Ele é uma utilização de conceitos, técnicas, práticas e processos do planejamento organizacional privado, só que adaptado à realidade pública, ao meio público, em face das diferenças existentes que a gente já estudou na aula 1. O planejamento governamental é aquele então realizado pelos governos federal, estadual e municipal, por todos os seus órgãos e entidades públicas que desempenham qualquer tipo de atividade ou função pública. A finalidade do planejamento governamental, além de assegurar a manutenção e a continuidade das operações, também visa assegurar a continuidade das políticas públicas e promover o desenvolvimento, seja ele em nível nacional, regional ou municipal. Movimento que gere melhoria do bem-estar da população
E isso tudo sem afetar o equilíbrio das contas públicas e sem onerar excessivamente os fatores de produção e os assalariados. No Brasil, a função de planejamento não é uma faculdade, é um dever legal. Esse dever, ele vem ainda de 1967, quando o Decreto-Lei 200 elevou o planejamento à condição de princípio fundamental da administração pública, determinando, então, que todas as ações da administração deveriam ser precedidas por um planejamento. Na Constituição Federal de 1988, artigo 165, foi estabelecido a obrigatoriedade de elaboração do Plano Plurianual, definindo ainda o Plano Plurianual como sendo o maior plano da administração pública, ao qual todos os demais planos e programas, nacionais, regionais ou setoriais, deveriam ser em consonância, em harmonia com ele elaborados. Também o artigo 165 da Constituição estabelece ainda como instrumentos de planejamento, mais de cunho orçamentário, daí a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. No artigo 174 da Constituição também, ele estabelece que o Estado, como agente normativo e regulador da atividade econômica, deverá elaborar um planejamento. E esse planejamento vai ser determinante para a administração pública e indicativo para o setor privado. Por fim, a Lei da Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101/2000, ela estabelece em seu artigo 1º, parágrafo 1º, que a responsabilidade na gestão fiscal pressupõe ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas. Você já pensou por quê que tantos governos, que tantos políticos, que tantos gestores assumem uma função no meio público com muita vontade de mudar e de fazer as coisas acontecerem e para melhor e não conseguem? Não conseguem porque eles não priorizam o planejamento. Eles não dão valor ao planejamento, eles não seguem um planejamento. E sem um planejamento, o gestor público, o governo, ele vai perder o seu tempo tentando resolver pequenos problemas cotidianos e assim ele vai esquecer das grandes soluções do médio e do longo prazo. Por isso, nós afirmamos, sem medo de errar, nada do que foi feito ou possa vir a ser feito no meio público poderá trazer melhores resultados do que as ações que foram precedidas de um planejamento. Assim, a eficiente, eficaz, efetiva e racional utilização dos recursos públicos com vistas à otimização dos seus resultados passa necessariamente pelo bom planejamento. E a gestão estratégica? Como que ela se encaixa nesse meio? A gestão estratégica é a gestão que se preocupa com os aspectos essenciais de uma instituição pública ou de um ente público como todo, no caso de um município. Ela orienta a integração dos esforços das diversas áreas e tenta reunir isso em objetivos comuns e prioritários a serem perseguidos por todos. A gestão estratégica representa uma evolução da gestão tradicional, com base na experiência e no conhecimento adquirido e focando naquilo que é prioritário, ou seja, os projetos e ações que terão o maior impacto para a organização ou instituição, que poderão trazer os melhores resultados, e isso focando também na questão da sustentabilidade no longo prazo. Então, o foco da gestão estratégica é resultados e sustentabilidade. A gestão estratégica é mais ampla do que o planejamento estratégico. Ela envolve todo o ciclo de gestão, ou seja, planejamento, implementação e execução, avaliação de projetos estratégicos. Ela também exige uma visão sistêmica, ou pensar a organização, instituição como um todo, com vistas a selecionar aquilo que realmente é prioritário, que vai ser então monitorado durante a execução e os seus resultados avaliados no sentido de promover uma melhoria constante. A missão principal da gestão estratégica é dar vida ao planejamento estratégico, ou seja, assegurar que o planejamento estratégico possa se tornar uma realidade. Vamos ver essa figura que está apresentada aí na tela. Gestão estratégica. Primeiro, você vai pensar estrategicamente.
Ou seja, você vai analisar a tua organização, instituição ou teu ente público como um todo, tanto nas suas competências ou eventuais deficiências internas, como todos os aspectos externos que possam influenciar o desempenho da tua instituição. Aí você vai elaborar o planejamento estratégico, que é o nosso próximas aulas a gente vai estudar. Aí você vai selecionar um conjunto de ações, projetos prioritários, aqueles que têm maior impacto na tua entidade, no teu ente público. E você vai monitorar, acompanhar a execução desses projetos e ações estratégicas e depois você vai coletar o feedback estratégico, ou seja, a avaliação e as informações acerca daquilo que efetivamente deu certo e deve continuar e daquilo que deve ser aperfeiçoado para os próximos ciclos de gestão. O planejamento estratégico governamental, embora seja um planejamento estratégico de longo prazo, ele não é o planejamento de longo prazo tradicional. O planejamento de longo prazo tradicional se preocupava apenas em projetar para o futuro, basicamente, as mesmas situações passadas. O planejamento estratégico é diferente. Ele pode mudar tudo numa instituição, num ente público. Ele é uma metodologia de planejamento gerencial, focada no longo prazo. Ele se traduz no plano maior de uma instituição pública ou de uma organização privada. Ele é o plano mais democrático e moderno, porque exige a participação de todos na sua elaboração. E representa uma oportunidade de mudar, de melhorar as coisas, de transformar uma realidade, de conseguir melhores resultados possíveis. A principal função do planejamento estratégico é estabelecer uma direção a ser seguida para a organização, para a instituição, e essa direção em harmonia com o ambiente que circunda. Várias são as características pelas quais a gente pode ter convicção do que é o planejamento estratégico. O planejamento estratégico é uma forma de adaptação ao ambiente que a circunda. Como o ambiente está em constante mudança, as decisões do planejamento não são uma certeza absoluta, mas um caminho possível. Assim, ele vai estar continuamente tentando se adaptar a essas mudanças do ambiente. O planejamento estratégico foca o longo prazo. As execuções de hoje, ele se preocupa no sentido de que elas não comprometam, ou melhor, que elas contribuam para o alcance dos objetivos de longo prazo. O planejamento estratégico é compreensivo e sistêmico, ou seja, ele abarca a organização, instituição pública como um todo, todas as áreas, todos os setores, de forma a conduzir a organização como um todo para um futuro melhor. O planejamento estratégico também é uma forma de aprendizado. Como todo ciclo de gestão, planeja, executa, avalia, controla e melhora. Então, ao final desse processo, são coletadas informações para a melhoria da gestão pública como um todo. O planejamento estratégico é uma oportunidade ímpar de ousar, de inovar e de melhorar. Porque você vai repensar tudo numa instituição pública. Novas formas, novos jeitos de fazer e fazer melhor. Por fim, o planejamento estratégico melhora a eficiência, a eficácia e a efetividade da ação governamental. Então, nós vamos estudar na próxima aula as diversas etapas do planejamento estratégico, de uma maneira ampla, envolvendo desde a contratação de um profissional experiente que vai ajudar o gestor público na condução desse processo, até a conscientização dos servidores e demais lideranças. A etapa 3 vai ser a definição da missão, da visão e dos valores. A etapa 4 vai ser a análise interna e externa ou diagnóstico institucional. Na etapa 5, nós vamos definir as questões, os objetivos, estratégias e metas. Na etapa 6, a etapa que vai tratar do desmembramento do plano para que ele possa se tornar operacionalizável. Em seguida vem a implementação e a última etapa vai ser a avaliação. Então, nesta aula de hoje, na lição 2, nós estudamos, então, planejamento governamental, os conceitos, aspectos gerais, fatores que influenciaram o surgimento da função. Estudamos a gestão estratégica e vimos também conceitos e características do planejamento estratégico governamental. Na próxima lição, a lição 3, nós vamos iniciar o estudo das etapas do planejamento estratégico governamental propriamente dito.